Fala pessoal, aqui é o professor Fernando Brito e hoje eu fico feliz em trazer para os senhores um vídeo produzido pelos meus alunos da Universidade Federal do Acre, alunos esses do 7º período do curso de Engenharia Civil, onde na disciplina de Estrutura de Concreto Armado 1, através de um trabalho para a composição da nota N2, foi elaborado um vídeo de dimensionamento de pilares através do método pilar padrão com curvatura aproximada. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo, que seja muito útil para os estudantes de engenharia e engenheiros já formados, né? Esse método é descrito pela NBR 6118. Nesse caso, utilizamos a versão mais atual até hoje, que é a de 2014. E o método utilizado é válido para o caso de pilares com índice de esbeltez até 90. Isso aí representa grande parte, quase que a totalidade dos pilares que nós dimensionamos aí na nossa vivência de engenharia. Eu espero que todos gostem e até a próxima. É isso daí. Oi gente, nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de dimensionamento de um pilar de canto, seguindo a NBR 6118. Vale lembrar que, para a resolução dessa questão, é importante ter noções básicas de efeitos de primeira e segunda ordem, excentricidade, índice de esbeltez, entre outros conceitos que você também pode encontrar no link que aparece aí na tela. A questão pede o dimensionamento de um pilar de canto, sabendo que ele se localiza numa área de agressividade ambiental moderada e recebe 820 kN de carga. Todos os pilares da edificação eles devem ser embutidos nas paredes e elas possuem espessura de 20 cm. Na imagem, nós podemos ver a disposição dos pilares e das vigas em planta e também a vista lateral da edificação. O pilar que nós vamos calcular é o P1, que está circulado em vermelho. Inicialmente, os dados que temos são o coeficiente de ponderação da resistência do concreto, que é igual a 1,4, o coeficiente de ponderação das ações, que também é igual a 1,4, o coeficiente de ponderação da resistência do aço, que é 1,5. Esses três dados nós achamos na NBR 6118. Temos também as dimensões da viga, que são 20 por 50 centímetros, e o comprimento de flambagem, que é 280 centímetros. Como a agressividade ambiental é moderada, a classe de agressividade será 2, e por consequência utilizaremos o concreto C25, que quer dizer que é um concreto que resiste a 25 MPa. Primeiramente a gente vai calcular os esforços solicitantes, que é dado pela força normal de cálculo, o ND, e você calcula ele por essa fórmula. Essa fórmula a gente tem o γN, que é o coeficiente de majoração da força normal, que a gente tem ele pela tabela. Como a nossa menor dimensão, como a gente viu nos dados, ela vai ser de 20 centímetros, então pela tabela, como vocês podem ver, o γN ele será 1. Depois a gente tem o γF, que é o coeficiente de ponderação das ações, que pela NBR 6118 ele vai ser 1,4, e o NK dado na questão, o NK é a força normal característica do pilar em quilonewtons, que como dado na questão a gente tem 820 quilonewtons. Quando fizemos o cálculo a gente tem 1.148 quilonewtons. A partir daí a gente pode calcular a área do concreto, que é o pré-dimensionamento, né? Então a gente tem a fórmula AC, que seria a área do concreto, que é igual a 1,5 ND, que a gente acabou de calcular, dividido para 0,5 FCK. O que seria o FCK? É a resistência característica do concreto em MPa. Então, 0,5 vezes FCK mais 0,4. Fazendo esse cálculo, a gente tem 1.043,64 cm². A partir daí, a gente pode fazer a representação gráfica de como ficaria esse pilar. Então, 20 centímetros, que é a dimensão que a gente já conhece, pelo fato de ele ser embutido na parede, a gente pode pegar esses 20 centímetros e dividir pela área encontrada anteriormente. A gente acha 50 cm² para outra dimensão. E vamos usar a área de 1.000 cm², que é aproximada. Agora a gente vai calcular o índice de esbeltez para ambas as direções. A gente tem o índice de esbeltez em X, que vai ser 3,46. Esse valor ele vai ser utilizado devido ao fato do pilar ser retangular, vezes o comprimento de flambagem, que é dado na questão, a gente tem 280 centímetros, dividido para o HX. Para cada uma a gente vai ter o HX e o HY. Então o HX a gente tem 20,
Fazendo essa conta, temos 48,4 de índice de desbloqueio em x. Para y, mesma fórmula, só que a gente vai usar o HY. Então, temos 13,46 vezes 280 dividido para 50. Temos 19,4. Agora a gente vai calcular o momento fletor mínimo, que é representado por ND, que é o valor que a gente calculou anteriormente, vezes 1,5 mais 0,03, vezes a dimensão na direção que a gente quer. Então, a gente vai calcular para x e para y, assim como no anterior. Então, a gente tem o momento fletor mínimo em x é igual a 1.148 vezes 1,5 mais 0,03 vezes 20, que é a nossa dimensão em x. Então, a gente tem o momento fletor mínimo em x como 2.410,8 kNm/cm. Mesma coisa em y, só que a gente muda a nossa dimensão, que agora é 50. Então, temos o momento fletor mínimo em y como 3.444 kNm/cm. O próximo passo é calcular as excentricidades de primeira ordem, tanto para x quanto para y. Para isso, a gente vai ter a excentricidade igual ao momento de primeira ordem dividido para a força normal de cálculo, que a gente calculou anteriormente. Para calcular o momento, a gente vai precisar de vários outros passos. Então, primeiramente, a gente vai ter o momento fletor solicitante na base, que é o inferior, e no topo, que é o superior. Eles dois vão ser iguais porque o nosso pilar ele vai ter seção, os nossos pilares eles têm seção constante. Então, vai ser momento inferior, superior, igual ao momento fletor de engastamento, vezes a rigidez do pilar, dividido para a rigidez do pilar superior, mais a rigidez da viga, mais a rigidez do pilar inferior. Então, a gente vai ter a rigidez do pilar, vai ser igual à rigidez do pilar superior, igual a do inferior, que vai ser igual ao momento de inércia do pilar dividido para o vão efetivo em y. Agora nós temos a rigidez da viga, que ela vai ser dada pelo momento de inércia na viga, dividido para o vão efetivo da viga, que ele é igual ao vão livre, dado na questão. Então, nós vamos ter as dimensões da viga, 20 vezes 50 ao cubo, dividido para 12, que é a fórmula do momento de inércia, dividido para 500, que é o vão livre. Assim, nós temos 416 centímetros cúbicos. Os momentos de primeira ordem no pilar vão ser provocados pelas vigas que estão se apoiando sobre ele. Como o nosso caso é um pilar de canto, a gente pode ver que tem duas vigas sendo apoiadas sobre ele. Uma delas vai gerar momento no eixo x e a outra no eixo y. Então, para calcular o momento de engastamento na direção de x, a gente vai ter que utilizar a carga que se apoia sobre a viga e o vão dela. Nós temos aqui a carga de 20 kN/m e o vão de 500 centímetros. Então, a gente tem o momento de engastamento, ele vai ser a carga de 20 vezes o comprimento, que é 500 centímetros, 5 metros, dividido para 12. Fazendo esse cálculo, a gente tem 41,66 kN/m, que vai ser a mesma coisa que 44.166,6 kN/cm. Então, a gente tem um momento fletor solicitante inferior e superior, que ele vai ser dado pelo momento de engastamento que a gente calculou aqui em cima, multiplicado pela rigidez do pilar dividido para a rigidez do pilar superior, mais a rigidez da viga, mais a rigidez do pilar inferior. Esses valores a gente acabou de calcular, e esse aqui também. Então, fazendo essa conta, a gente tem 1.111,93 kN/cm. Agora, a gente vai voltar para o momento de primeira ordem de cálculo. No topo, que vai ser igual ao negativo desse momento na base. Pela seção ser constante, o momento do topo ele vai ser igual ao negativo do momento da base. Então, a gente vai ter o γF, que é o coeficiente de ponderação das ações, vezes o MK inferior mais o MK inferior sobre 2. Vai ser 1,4, que a gente tem isso pela NBR, vezes 1.111,93 mais 1.111,93 sobre 2. Esse cálculo vai dar 2.335,05 kN/cm.
Então, agora a gente pode calcular a excentricidade de primeira ordem, que é o objetivo dessa parte, em x. Então, a gente vai ter o momento de primeira ordem em x, dividido para o ND, que a gente achou anteriormente. Então, vai ser 2.335,05 dividido para 1.148. Isso aqui dá uma excentricidade em x de 2,03 centímetros. Agora, nós vamos calcular a excentricidade em y. Essa excentricidade vai ser o mesmo processo que a gente fez em x, só que agora utilizando os dados de y. Então, a gente vai ter a rigidez do pilar, vai ser igual à rigidez do pilar superior, igual à do inferior, que vai ser igual ao momento de inércia do pilar dividido para o vão efetivo em y. O que vai mudar aqui? O momento de inércia do pilar, a gente vai trocar os valores. Por quê? Porque como a gente está calculando em x, o momento de inércia é o quê? É a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, como a gente tinha visto anteriormente, a altura em y é 50 e a altura em x em 20. Então, a gente vem e calcula base 20 vezes a altura em y, que é 50 dividido para 12. E embaixo a gente tem o vão efetivo, que também é a mesma coisa, que vai ser o comprimento de flambagem sobre 2. Fazendo essa conta, a gente vai ter 1.488,1 centímetros cúbicos. Agora, como a gente está fazendo na outra direção, para y, a gente vai usar a viga que está em y. Então, a gente vai ter que o vão dela é 480 e que a carga sobre ela é 15 kN por metro. Então, vamos calcular a rigidez da viga, que vai ser igual ao momento de inércia da viga, sobre o vão efetivo, que é igual ao vão livre. Então, a gente vai ter 20 vezes 50 ao cubo, sobre 12, dividido para 480. Isso vai dar 434 centímetros cúbicos. A partir daí, a gente já pode calcular o momento de engastamento, que vai ser a carga sobre a viga, que é 15, vezes o vão livre, que é 480 centímetros, que dá 4,8 metros, dividido para 12. 4,8 ao quadrado dividido para 12. Que vai ser igual a 28,8 kN metro. Isso aqui também é igual a 2.880 kN por centímetro, vezes centímetro. Agora a gente já pode calcular o momento fletor solicitante inferior ou superior. Então a gente vai ter o 2.880, que a gente acabou de calcular, que é o momento de engastamento, multiplicado pela rigidez do pilar sobre a rigidez do pilar inferior, mais a rigidez da viga, mais a rigidez do pilar superior. Aí isso aqui a gente vai ter 1.256,73 kN centímetros. Agora a gente já pode calcular também o momento de cálculo de primeira ordem, que vai ser, o do topo vai ser igual a menos o da base, assim como a gente já explicou para x. Então, a gente vai ter o coeficiente de ponderação das ações multiplicado pelo momento fletor, que a gente viu acima, mais o momento fletor sobre 2, ambos inferiores. Vai ser igual a 1,4 vezes 1.256,73 mais 1.256,73 sobre 2. Isso aqui vai dar 2.639,13 kN centímetros. Agora a gente já pode calcular a excentricidade em y, que vai ser esse momento que a gente vimos anteriormente, dividido para o ND, que é a força normal de cálculo. Então, a gente vai ter 2.639,13 dividido para 1.148, que vai dar 2,3 centímetros. Nosso próximo passo é calcular a esbeltez limite. Ela vai ser dada tanto para x quanto para y. Então, a gente tem a fórmula de a esbeltez vai ser igual a 25 mais 12,5 vezes a excentricidade de primeira ordem na direção que a gente está calculando, dividido para a altura na direção que a gente está calculando, tudo isso dividido para alfa b. O alfa b a gente vai utilizar o valor de 1, porque, como calculado anteriormente, os momentos de cálculo, ambos vão ser menores do que os momentos mínimos. Por isso a gente usa alfa b igual a 1. Então a gente vai ter, para x, a esbeltez limite em x vai ser igual a 25 mais 12,5 vezes a excentricidade que a gente calculou anteriormente em x, dividido por hx, dividido para 1. Isso aqui vai ser igual a 26,38.
Um detalhe não mencionado antes é que a esbeltez limite ela vai ter que estar entre o intervalo de 35 e 90. Então, se ela estiver fora desse intervalo, a gente utiliza esses dois limites. Então, para x, a gente teve 26,28. Ela é menor do que o mínimo 35, então a gente vai utilizar a esbeltez limite em x de 35. Para y, a gente vai fazer a mesma fórmula, utilizando as excentricidades e altura em y. Então, vai ser 2,3 dividido para 50. Fazendo a fórmula inteira, a gente tem 25,57, que também é menor que o mínimo. Então, a gente vai utilizar 35 para ambas. Então, agora a gente vai fazer a relação entre o índice de esbeltez e a esbeltez limite. Ambos a gente já calculou. Então, no item B, quando calculamos o índice de esbeltez, a gente vai ter que para x é 48,4 e para y é 19,4. Fazendo a relação, a gente vai ter que, na direção x, o índice de esbeltez ele vai ser maior do que a esbeltez limite, que é 35. Então, vão ser considerados efeitos de segunda ordem em x. Quando o índice for maior do que o limite, vamos considerar os efeitos de segunda ordem. Já no caso de y, o índice de esbeltez ele vai ser menor do que a esbeltez limite. Então, a gente não vai precisar considerar os efeitos de segunda ordem na direção y. Então, devido ao fato de que em x a gente vai precisar considerar os efeitos de segunda ordem, então agora a gente vai calcular os momentos de segunda ordem pelo método do pilar padrão com curvatura aproximada. Isso aqui vai ser o quê? O MD total, que é o momento de cálculo total, igual ao alfa-b que a gente já tem, que a gente utilizou como 1, multiplicado pelo momento de cálculo de primeira ordem, que a gente também já achou, mais a força normal de cálculo, multiplicado pelo comprimento de flambagem ao quadrado dividido para 10, vezes a curvatura, que é esse 1 sobre R. Isso aqui tudo ele vai ter que ser maior ou igual ao maior dentre esses dois, que o primeiro é o momento de cálculo de primeira ordem e o momento mínimo, que também a gente já calculou ambos anteriormente. A partir daí, a gente vai ter que calcular o Ni. O que seria o Ni? Ele é a força adimensional. Ela vai ser dada por essa fórmula, que é a força normal de cálculo sobre a área de concreto, que a gente calculou anteriormente, multiplicado pelo FCD, que é a resistência de cálculo do concreto. Essa resistência de cálculo ela vai ser dada pelo FCK dividido pelo γF, que é o coeficiente de ponderação das ações. Então, a gente vai ter o ND, que é 1.148, dividido para a área de concreto, que a gente viu que era 1.000, vezes o FCK dividido para o γF. Então, a gente vai ter 2,5 dividido para 1,4. Isso aqui vai dar 0,64. Para chegarmos a essa fórmula, a gente vai precisar antes calcular a curvatura, que é 1 sobre R. Então, para isso, a gente vai vir aqui e vai calcular a curvatura na direção x, que é a que a gente vai precisar. A gente tem essa fórmula, que é a 1 sobre R, que é a curvatura, vai ser igual a 0,005 sobre o H na direção, que a gente está precisando, vezes o Ni, calculado anteriormente, mais 0,5. Isso aqui vai ter que ser menor ou igual ao 0,005, dividido para a altura na direção que a gente está querendo. Então, a gente vai vir para cá e vai calcular isso em x. Vamos ter, então, 0,005 dividido para 20, que é o hx, multiplicado por 0,64, que é o Ni, que a gente acabou de achar aqui em cima. Isso aqui tudo vai ser igual a 2,19 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros a menos 1. Então, a gente vai ter que... Isso aqui vai ter que ser menor ou igual a essa outra parte da fórmula, que é 0,005 dividido para hx. Isso aqui vai dar 2,5 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1 também. Então, ele atende à desigualdade. Fazendo o momento de cálculo maior ou igual ao momento de cálculo mínimo, a gente vai, em cada direção, então a gente vai ter um momento total máximo. Para fazer isso, a gente vai precisar fazer em ambas as direções novamente, utilizando a fórmula que a gente viu antes. Essa fórmula.
Então, teremos para x. O momento total em x vai ser igual ao alfa B, multiplicado por o momento de cálculo, que é 2.410,8 na direção x, mais 1.148, que é o nosso ND, multiplicado por 280 ao quadrado, que é o nosso comprimento de flambagem, dividido para 10, multiplicado pela curvatura que a gente acabou de achar anteriormente. Isso aqui tudo vai dar 4.381,9 kNm. A partir daí a gente verifica se o nosso momento total está dando maior ou igual ao mínimo. Então, se estiver atendendo, que no caso está, a gente vai utilizar o momento total como o calculado anteriormente, que vai dar 4.381,9 kNm. Se tivesse dado menor do que o mínimo, a gente usaria o mínimo. Agora, para y, como a gente não precisou utilizar segunda ordem, os esforços de segunda ordem, então a gente vai ter que o momento total ele vai ser igual ao nosso momento de cálculo, que vai ser 2.639,13 kNm. A gente verifica se ele também está atendendo a regra de o momento total ser maior ou igual ao momento mínimo naquela direção. Se estiver atendendo, que no caso não está, a gente vai utilizar o mínimo. Então, o mínimo, que é 3.444, é maior do que o total. Então, o nosso total vai se transformar em 3.444 kNm. Com esses dados, a gente vai poder calcular a armadura. Então, a gente adotou o diâmetro do estribo como 5 mm e o diâmetro da barra como 12,5 mm. Então, a gente calcula o D'. O que seria o D'? É a distância entre a face externa do pilar até o centro da primeira barra. Então, a gente vai ter o cobrimento mais o diâmetro do estribo mais o diâmetro da barra sobre 2. O cobrimento a gente acha na tabela. Devido à agressividade, a gente vai utilizar 3, mais o nosso diâmetro do estribo, mais o diâmetro da barra sobre 2. Então, a gente tem 3 mais 0,5 mais 1,25 sobre 2. Isso aqui vai dar D' igual a 4,1 centímetros. Agora, a gente vai calcular os coeficientes adimensionais μx e y. E a gente vai usar eles para achar o nosso ômega no ábaco, para saber qual ábaco a gente vai utilizar para achar o ômega. Então, a gente vai fazer primeiro μx, que vai ser dado por essa fórmula, que é o momento de cálculo total em x, dividido para a altura em x vezes a área do concreto e o FCD, que é a nossa resistência de cálculo do concreto, que a gente também já viu anteriormente, que é o FCK sobre o dividido para o γF. Isso aqui vai ser igual a 0,12. Agora, a gente vai fazer uma relação entre o D', D'x, que vai ser igual ao D'y, que é o que a gente calculou antes, dividido para a altura de x. Então, vai ser 4 dividido para 20, que vai dar 0,2. Agora, utilizando o mesmo método, só que para y, a gente vai usar o μy, que vai ser igual a mesma fórmula, que é o MD total de y sobre o HY vezes a área do concreto vezes o FCD, que é a resistência de cálculo do concreto. Então, a gente vai ter 3.444 dividido para 50 vezes 1.000 vezes 2,5, que é o FCK, sobre 1,4, que é o γF. Nisso, a gente vai ter 0,04. Fazendo a relação de D' sobre H, a gente vai ter o 4, calculado anteriormente, dividido por 50, que é o H'. Então, temos 0,08, a gente vai arredondar para 0,1. Utilizando os coeficientes que achamos anteriormente, nós escolhemos o ábaco 15A para achar o nosso ômega. Então, a gente vai ter o ômega igual a 0,2. Com o ômega, a gente acha a armadura, que a gente vai utilizar pela fórmula de AS. Vai ser igual ao ômega
multiplicado pela área do concreto, vezes o FCD, que é a resistência de cálculo do concreto, dividido para FYD. Isso aqui vai ser igual a 0,2, que é o nosso ômega, vezes 1000, que é a nossa área, vezes o FCD, que a gente já viu também que é o FCK dividido por 1,4, que é 2,5 dividido por 1,4. Isso tudo dividido para o FYD, que seria 50, que vem do aço escolhido, que vai ser o CA50, dividido para 1,15. Isso aqui tudo vai dar 8,21 centímetros quadrados. Por último, então, faremos o nosso detalhamento. Primeiramente, a gente vai fazer a armadura mínima. Vamos verificar se ela está dentro do padrão. Então, primeiro, a armadura mínima vai ser igual a essa fórmula, que é 0,15 vezes o ND, que é a nossa força normal de cálculo, dividido pelo FYD, que a gente já viu anteriormente também. Isso aqui vai ter que ser maior ou igual a 0,04 vezes AC, que é a nossa área de concreto. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que a nossa armadura mínima vai ter 3,96 centímetros quadrados e ela deveria ser maior ou igual a 4 centímetros quadrados. Como não é, a gente vai utilizar 4 centímetros quadrados. Então, a nossa armadura, ela tinha dado 8,21 centímetros quadrados. A norma diz que ela deve ser igual à armadura mínima, que a gente viu 4 centímetros quadrados. Ela atende, então vamos utilizar 8,21. Vamos calcular agora a taxa de armadura, que é representada pelo ρ, que é basicamente a porcentagem da armadura na seção. Então, vamos ter a armadura sobre a área de concreto vezes 100, vai ser igual a 9,82 dividido para 1000 vezes 100. Isso aqui vai dar 0,98%, que ela tem que ser menor do que a taxa máxima, que é 4% estabelecido por norma. Por último, a gente vai calcular o diâmetro e o espaçamento dos estribos. O espaçamento máximo dos estribos. Então, a gente vai ter o diâmetro do estribo, ele vai ter que ser maior ou igual a 5 milímetros ou ao diâmetro da barra longitudinal dividido para 4. Esse valor dividido para 4 vai dar 3,12 milímetros. Então, o maior dos dois é 5, então vamos utilizar o estribo de 5 milímetros. O espaçamento máximo, então, agora vai ter que ser menor ou igual a 20 centímetros, ou a menor dimensão, que vai ser 20 centímetros, ou a 12 vezes o diâmetro da barra longitudinal. Vai ser 12 vezes 1,25 em centímetros, vai dar 15 centímetros. Como o menor desses três valores é 15, nós vamos utilizar o espaçamento de 15 centímetros. Agora nós temos a representação gráfica de como ficou a seção desse pilar. Vocês podem ver a disposição das 8 barras de 12,5 milímetros, como recomendado pelo Abaco 15A, e as suas dimensões de 20 por 50. É importante observar que se faz necessária a utilização de ganchos suplementares nas barras centrais para evitar a flambagem dos estribos, já que elas estão a uma distância das barras de canto que é superior a 20 vezes o diâmetro do estribo. Por isso, é a utilização desses dois ganchos.